E o Poder Executivo, ele é obrigado, por força do acordo, a executar apenas e tão somente aquilo que o acordo prevê, havendo inclusive vedação de utilização dos recursos do acordo para alguns tipos de gasto. Então, o Poder Executivo, como signatário do acordo, ele tem por obrigação observar o fiel cumprimento daquilo que foi acordado. Quando a gente trata da transferência direta de recursos aos municípios, na modalidade de transferência especial, nós temos dois problemas técnicos que se colocam. Um problema de ordem legal, vez que a transferência especial, que é prevista no artigo 160 da Constituição Estadual, é prevista apenas para as emendas impositivas, apenas para a execução de emendas impositivas ao orçamento, que é algo que poderia ser superado em termos jurídicos com um projeto de lei, mas a gente tem um ponto que é técnico também, que não consegue ser superado apenas por um comando legal, que é o fato de que o acordo determina quais são esses objetos. E que é muito importante que a gente explique. O governo de Minas Gerais ele não tem qualquer tipo de desconfiança em relação aos municípios, qualquer tipo de desconfiança em relação aos prefeitos. Mas como único signatário do acordo, os prefeitos não são signatários desse acordo, esse ponto é muito importante. Caso haja qualquer recurso gasto com objetos não previstos no acordo, caso haja qualquer recurso gasto pelas prefeituras em desacordo com o que prevê esse termo de reparação, a responsabilidade sobre esta execução não é dos municípios, vez que eles não assinam o acordo, mas única e tão somente do governo de Minas Gerais. E não é possível para o governo de Minas Gerais repassar sem prévia definição de objetos, sem ter a segurança de que estes objetos que serão executados pelos municípios em um recurso com o qual nós temos concordância que seja executado pelos municípios, que a gente repasse esse recurso sem o prévio controle, pois caso haja qualquer gasto em desacordo, a responsabilização, podendo ensejar inclusive improbidade administrativa dos gestores, de única e exclusiva, ela recai única e exclusivamente sobre o governo de Minas Gerais. Esse é um ponto que é estritamente técnico, é algo que a gente coloca, que precisa, se for ser rediscutido com todos os signatários do acordo, não é uma alteração que o governo de Minas Gerais possa fazer unilateralmente. Então, nós somos os únicos responsáveis pela execução desses recursos, que são os recursos que ingressam no orçamento de Minas, no orçamento do governo de Minas, mas nós não somos os únicos responsáveis por fazer qualquer tipo de alteração no texto do acordo. O texto do acordo nos obriga à execução desses objetos, que é com relação à priorização dos recursos que serão destinados aos municípios em detrimento de demais recursos previstos no acordo. Por que este é um ponto para nós que é muito importante? Nós temos intervenções que são esperadas por vários mineiros, para não dizer todos os mineiros, há anos, e que podem ser impedidas de serem executadas prontamente se os recursos forem repassados antes para os municípios. Eu vou dar aqui um exemplo. O Hospital Regional de Teófilo Otoni, ele tem capacidade imediata de ordem de início de obra, é uma licitação já feita, contrato já pronto, que precisa ser apenas retomado tão logo os recursos estejam nos cofres estaduais. Caso a gente tenha que priorizar o repasse para os municípios em detrimento do restante do acordo, nós estaremos impedidos, por exemplo, de dar ordem de início na obra do Hospital de Teófilo Otoni ou ordem de início nos contratos para recuperação viária de centenas de quilômetros de rodovias mineiras, que também já tem contrato e também já tem plena condição de execução. Então, mais uma vez eu repito, o governo de Minas ele tem observado estritamente as questões técnicas e colocado todas aquelas possibilidades que nós temos de execução e temos realmente que observar o fiel cumprimento da lei e o fiel cumprimento do acordo.